Oi, gente, tudo bom? Aqui é a Rai ou a Ray, como vocês preferirem chamar. Olha, hoje eu tenho uma coisa incrível para vocês. Quem tá acompanhando a feira já sabe que Terra Devastada, um sistema brasileiro do John Bogeia, publicado pela Retropunk, está sendo traduzido para o inglês, pela Retropunk também. E foi por isso que eu decidi bater um papo com o Guilherme, editor da Retropunk, e com o Gil, que foi quem traduziu o livro para o inglês. Vamos prestar bastante atenção, vamos conversar, vamos exaltar muito, porque são pouquíssimos sistemas brasileiros que são levados lá para fora e a gente precisa fazer barulho para o público de lá entender que o sistema é incrível, muito legal e tem tudo para dar certo. Vamos comigo? Então vamos lá. Guilherme, você, Claro. segundo o pessoal da Retropunk, é o cara que tá sacando tudo dessa tradução. Tá informadíssimo. Então, vamos começar com você. Eu queria Claro. saber o que motivou a decisão editorial de publicar agora o Terra Devastada e, assim, sabendo que é um cenário pós-apocalíptico de zumbi que começa com uma doença misteriosa passando, quero saber o quanto a pandemia influenciou também nessa vontade de traduzir a Terra Devastada agora. Então, na verdade, produzir para inglês sempre foi um plano original, mesmo lá em 2010, quando a gente abriu a editora. Claro, localizar o título para o Brasil, produzir para jogador brasileiro é excelente, mas é limitado. Então, a grande objetivo de produzir material original em inglês é até mesmo uma questão de subsistência. E assim, o jogo do Terra Devastada, ou a edição Apocalipse, eu acho que a gente começou o processo de tradução lá em 2018, mais ou menos. Então, só que a gente vai se enrolando um pouco, né? A gente, na verdade, inicialmente a gente buscou parcerias para publicar esse jogo lá fora. A gente abriu algumas portas, aí algumas coisas não deram certo, principalmente questão de logística. Então, aí com a Spill a gente decidiu, não, vamos lançar na drive-thru mesmo em PDF, aí depois a gente coloca um print on demand direto no drive-thru. E aí ela vem assim, primeiro porque o jogo é bom, essa pegada narrativa que o John consegue imprimir no jogo deles, no desenvolvimento dos jogos dele. A questão da pandemia nem foi, tipo, sabe, nossa, agora que você tocou, falou no assunto, falou, realmente casa com o momento atual, mas, sabe, eu não tinha parado para pensar nisso. Na verdade, a gente só viu publicar agora, que é um material que já está atrasado, na verdade, foi uma feliz coincidência motivado pela Spiel. Você acha que você já tem alguma ideia do mercado? Tem pessoal interessado lá fora já ou ainda não fizeram a apresentação? Vão fazer na SPO mesmo? Na verdade, vai cair de paraquedas, né? Então a gente vai apresentar na Spiel. Como eu falei, né? Tipo, acaba sendo meio que um ataque de oportunidade a coisa, né? E depois disso a gente vai começar aí um trabalho em fóruns de apresentação, entrar em contato com os meus conhecidos lá fora, enfim, para nos ajudar na divulgação, enfim. Aí vai começar um trabalho formiguinha, né? Que na verdade, o Terra Devastada vem na versão inglesa do Terra Devastada vem justamente para a gente começar a testar o mercado, ver como é que funciona, entender como é que vai ser o aceite de um produto, por exemplo, tipo print on demand no drive-thru. Eu nunca consumi, na verdade, o print on demand. Eu consumo muito o PDF do drive-thru, mas o print on demand não, porque o shipping com dólar atual deixa um negócio surreal, né? Mas aí a gente sempre tem alguns conhecidos que podem ajudar, tipo o Diogo Nogueira, que ele já produz lá fora, já tem os contatos. Então a gente tem o pessoal, por exemplo, tem o pessoal italiano da MS Ediciones, tem o pessoal da Pelgrane na Inglaterra, tem o próprio pessoal da Pinnacle que tem como nos ajudar a entender melhor o mercado e nos preparar melhor para títulos posteriores, né? Entendi. O legal do Terra Devastada é que, assim, ao mesmo tempo que ele é bem universal, né? É um cenário pós-apocalíptico com zumbi e tal, ele é bem Uhum. ambientado aqui também. Então tem o Ibama, tem a ABIN, tem. Inclusive eu queria saber como foi.
com você, Ju, traduzir essa, porque eu vi que as siglas estão traduzidas também, e algumas eu vi que elas existem traduzidas mesmo, tipo a FAB e a BAF, mas as outras, como foi, as que não existem, como foi essa opção e como foi fazer essa adaptação? Bom, a minha tendência sempre, que eu já trabalho com tradução de artigo científico, né? Então, várias vezes as pessoas têm que referenciar onde que foi coletado, que órgãos brasileiros que eles tiveram que ativar para poder realizar coletas ou qualquer que seja a pesquisa científica envolvida. Sempre foi muito importante para mim que a gente tentasse utilizar as siglas brasileiras e o nome em português, mas para que seja compreendido por nativo da língua inglesa ou alguém que não é português, então você tem que fazer uma tradução o mais próxima possível disso daí, para que eles possam compreender qual é a natureza do instituto ou do órgão que você está se referindo. Por sorte, também, algumas entidades, agora não me lembro, no Brasil já tem até o seu nome oficial em inglês, eles mesmos já geram um e eles usam nas formalidades deles para ler com pessoas que não falam português. Então, mais ou menos foi por esse caminho que eu segui. Analisando o material e sabendo que você tem bastante conhecimento já na área, já que é tradutor há um tempo e um nativo, né, como o Guilherme falou algumas vezes, teve alguma parte que teve mais dificuldade ou alguma parte em que você se sentiu um pouco mais preso? Teve, não sei, alguma coisa que pegou assim mais pra você? Pô, cara, não me recordo não, foi relativamente tranquilo. Eu lembro que durante o processo de tradução, né, eu tomei liberdade de como interpretar algumas coisas, mas eu deixava nota sempre pro Guilherme para ele dar uma olhada lá e ver se ele estava de acordo com as traduções. E não houve mais retorno, né, Guilherme? Então... eu confio cegamente no teu trabalho. Olha, estou tocado, hein? Estou tocado. Assim Foi gravado bom. agora, hein? Vai ficar para todo mundo ver, então tá a resposta. Não, na verdade, assim, por que a gente, quando a gente pegou o Gil para fazer esse trabalho, a gente convidou ele. Bom, o Gil é nativo, né? Então ele fala os dois idiomas muito bem, né? Então, e como ele é biólogo, né? Ele já tem esse biólogo, não? Ele mexe com insetos. O Gil explica depois o negócio dele aí. Okay. Por aí. Então ele já tinha um background bacana, né? Então, assim, pô, se o nativo tá dizendo, cara, é melhor usar esse termo, por que eu vou falar, não vou usar esse termo? E, na verdade, como você mesmo apontou, né? O texto tem uma certa simplicidade, tranquilidade na questão que é no desenvolvimento que facilitou a localização para o idioma inglês. Entendi. E eu achei legal que, apesar de você ter localizado as siglas e obviamente, né, os nomes das cidades que existem em inglês, você manteve os nomes em português e os nomes originais das pessoas, e eu achei isso bem bacana, porque é uma tendência, né, pelo menos uma tendência do mercado de tradução até pouco tempo, traduzir alguns nomes e isso gera muita polêmica no geral, né? Já da minha filosofia pessoal que... evitar essa estrangeirização de tudo, né? A gente consome muita coisa escrita em inglês e eu achava muito importante, né, na medida do possível, deixar as coisas no português mesmo. O pessoal de fora tem que se familiarizar e se acostumar, porque é um material que foi feito, né, ambientado no Brasil, e eu, né, achei fantástico, né, a mecânica do jogo inteiro me fascinou demais. E como era algo que a Retropunk, né, ia começar a tentar no mercado de fora, eu já queria que não só tivesse um inglês acessível, né, mas que ainda assim, tipo, e essas são as palavras né, na língua portuguesa, então vocês vão usar isso daí. Não, isso é muito legal. E o sistema em si, né, também, ele é bem bacaninha, ele é bem rápido. Eu curti muito as opções que você fez, né, de traduzir
os nomes, né, as consequências, os tormentos. Eu achei que ficou bem direto, bem simples, bem retinho e não causa uma confusão muito grande. E ainda remete, assim, um pouco a essa questão da cena mesmo, né, que eu acho que fica uma coisa meio teatral. E isso foi bem bacana. Então, a tradução tá ótima, eu dei uma lida nela, tá de parabéns. Obrigado. E isso, sou tradutora também, trabalho como intérprete, então tô aqui elogiando de verdade, assim, com conhecimento de causa. Eu queria perguntar do processo editorial também, de levar um livro para fora, né? Eu sei que vocês simplificaram, vocês estão usando o drive-thru, que é um método de lançar online, não precisa, né, impressão on demand, mas como é que fica, tem alguma etapa a mais, alguma etapa diferenciada? Como é que funciona a revisão, por exemplo, desse... Então, um dos motivos que nos levou a chamar o Gesso justamente a questão do nativo, né? Um brasileiro que é tradutor do inglês para português, que tem condições de traduzir do português para inglês, mas às vezes pode faltar uma certa questão de convivência. Não que a tradução dele esteja errada, longe disso, eu acho que gramaticalmente vai estar correta, só que daí você tem a questão da convivência, que aí você tem as expressões idiomáticas, enfim, a naturalidade gírias, da fala, né? A naturalidade, justamente, que daí se perde. O Gil morou muitos anos lá fora, então agora está morando no Canadá de novo, tá lá se divertindo lá. Tá ganhando em dólar, então, assim, tá melhor que a gente. Então, assim, a nossa maior preocupação é que a gente sabe que conseguir um nativo para ler o material é complicado, principalmente, né? Então a gente pegou o Gil, chamou o Gil justamente por essa naturalidade que ele já tem no dominar a tradução, né? Dominar a língua para fazer a tradução. Só que, claro, agora o que acontece? Mesmo o Gil tendo esse domínio, a gente agora está na fase, está esperando, na verdade, outra pessoa que lê, também nativa, lê para apontar se há alguma divergência, enfim. Mas a priori, assim, o texto tá bem fluido, não tem, assim, estranhamentos complexos para nos obriguem a mudar drasticamente o texto. Tá? É uma coisa diferente que a gente tem, que a gente encontra com Abismo Infinito. A gente traduziu o Quick Start, daí quem traduziu não foi um nativo, e daí o Jason Morningstar estava lendo o Quick Start, o autor do Fiasco, falou, não, precisa de um nativo porque tem isso daqui, então como é muito conteúdo, vai precisar de um trabalho mais denso. É um motivo até que a gente não vai lançar o Quick Start agora do Abismo Infinito também na Spiel, mas é um que promete vir em breve aí também para inglês. Que legal que vocês estão usando os revisores também nativos. É uma preocupação que é bem maneira, e a Retropunk tem, né, essa preocupação bastante dá pra ver no material que vocês lançam que, em geral, tá bem revisadinho, bem aquele negócio, a gente erra. Eu acho que não tem uma empresa em sã consciência que pode bater no peito e falar que é perfeito. Não, a gente erra. E a gente sempre busca melhorias. Se a gente busca melhorias para um produto localizado no Brasil e a gente quer entrar no mercado internacional, a gente tem que também tentar buscar uma excelência. No caso, tem um texto minimamente, com quantidade de erros mínimos, só que assim, não é uma coisa que a gente domina. Então, assim, tanto Terra Devastada como essa aventura de Savage Worlds, a gente sabe que vai ter erro. E daí, através de feedbacks, a gente vai corrigindo o processo de localização em língua inglesa. Que daí é a questão do aprendizado, né? Que daí a gente precisa um pouco mais. Aí você perguntou sobre a questão de produzir o livro para a versão em inglês, né? Na verdade, assim, tirando essa parte que a gente não controla a revisão, a gente precisa de uma pessoa nativa para revisar, por mais que eu leia inglês, por mais que o Fernando leia inglês, e N pessoas leem inglês, né? A questão daí novamente, a questão do idiomático, enfim. Tirando isso, o processo é muito parecido, é muito semelhante. Claro que, se você tem um texto em português, a gente estava conversando um pouco antes, inglês é uma língua mais compacta, então, você vende um livro que tem, sei lá, 100 páginas, o nível em inglês, com certeza, se você seguir
arrisca a versão que você tem em português, pô, ele vai ficar menor, ele vai ter uma diferença de página, então daí você tem que ajustar aqui e ali, mas o trabalho em si de produção é quase semelhante. Eu não senti uma dificuldade tão grande na localização da versão inglesa. Até mesmo como a gente já tinha todos os arquivos preparados, aí pode até ser uma falácia minha, mas eu achei que foi até mais rápido do que localizar em português. Eu acho que não, hein? Quanto tempo você levou para traduzir, Gil? Rapaz, faz umas perguntas difíceis agora. Pô, foi em 2018, final... Eu acho que foi uns 3 meses. Um mês, eu acho que foi uns 3 meses para traduzir as duas partes. Então o texto já está pronto lá de 2018 e você já. Entendi. Então, na verdade é uma questão de se enrolar, né? Antes, não era a nossa intenção publicar por conta própria. A nossa intenção era encontrar parceiros que pudessem fazer isso, localizar o trabalho lá, publicar, versão impressa, versão digital, enfim. Só que daí as coisas se tornam mais difíceis, né? Com tanta gente boa lá fora criando o material original, às vezes localizar um material de outro país nem sempre é uma opção viável para eles, né? Então passou-se um tempo e a gente decidiu meter as caras. A gente até pensou em fazer pela Indiegogo um financiamento coletivo e tal. A gente tem conseguiu uma parceria com o Estúdio 2, que é uma empresa, acho que está em Washington, nos Estados Unidos, que ela faz a questão de armazenagem de estoque, faz distribuição. Então, mas gerir toda essa parte do Brasil, daí eu acho mais complicado. O motivo porque nesse primeiro momento a gente vai direto pelo drive-thru, tanto pela versão com a distribuição da versão digital, quanto pela versão print on demand, né? Que vai vir depois, não vai ser nem o primeiro momento. O print on demand vai vir um pouco depois, porque eu ainda preciso estudar exatamente como faz o print on demand, porque eles têm umas regras lá que eu preciso sanar bem as dúvidas para não ter problemas futuros. Mas eu acho que é um formato que, para quem quer começar nesse mercado, como a gente, por meios próprios, eu acho que o drive-thru talvez hoje seja um dos melhores caminhos, não apenas por facilidade, mas por comunidade que gira em torno, que já utiliza, já compra a mercadoria lá no drive-thru. Então, você já vai estar inserido numa comunidade que vai ter um interesse, pode ter um interesse já no teu produto, enfim. Então, eu acho que o primeiro é ir para o drive-thru, mostrar a marca, mostrar a qualidade do produto e depois ir evoluindo lentamente aí para outras formas de publicação. Você falou que realmente a gente, no Brasil, a gente fica correndo um pouco atrás, né? Porque a gente produz numa língua que é pouco falada. Eu estava entrevistando os nigerianos hoje de manhã, incríveis, e a primeira língua da Nigéria é o inglês. Então, eles produzem em inglês já. Então, os jogos deles são incríveis e, putz, eles têm uma possibilidade de acesso muito mais rápido. Depois você me passa umas sugestões lá se eu licencio alguma coisa. Porque assim, você tem um mercado que é muito focado na língua inglesa, mas você tem escola norte-americana, Estados Unidos, e você tem a escola inglesa. Sim. Só que daí você pega materiais de outros países, vamos supor, o material da Itália, o material da França, eles também produzem em inglês. Então, e você vê que tem formatos diferentes, propostas diferentes, não questão de cenário, mas mecanicamente falando, uma forma de entender aquele conceito já clássico de uma maneira diferente. Então, eu acho que hoje a gente tem que começar a olhar o resto do mundo em termos de produção de conteúdo de RPG. E assim, por exemplo, você fala da questão do idioma, a gente tem nossas licenças são para produzir para a língua portuguesa around the world. Mas a gente não consegue entrar, por exemplo, em Portugal, porque o Portugal é mais fácil eles já comprarem e lerem o jogo em inglês. É verdade. Então, assim, você perde muito mercado por causa disso. Não reclamo, né? Porque nosso foco hoje é Brasil, total. Mas é um mercado que a gente poderia estar atuando e a gente não atua porque lá eles preferem consumir RPG em inglês. Nunca ia imaginar. Nossa, que doido.
Tem muito tempo. os países africanos que falam português também, mas eu não sei como eles se relacionam com RPG no geral. Sim. Portugal Pode até ser idiota a forma como fala, assim, aí é questão de falta de conhecimento de causa. Mas assim, é até estranho pensar, cara, com tanta dificuldade que os africanos passam, eles jogarem RPG. Claro, é a mesma coisa que no Brasil, né? Mas para mim, assim, é interessante ver, pô, eu não tinha parado para pensar que os nigerianos produzem RPG. Cara, isso é muito louco. E é incrível porque esse pessoal com quem eu conversei, eles criaram o primeiro café de jogos lá, eles fizeram a primeira convenção de jogos da África Ocidental. Pô, que legal. Não, é Nib Card Games, depois eu te passo o link, mas os caras são incríveis, os jogos deles são incríveis, eles são mais focados em board game, mas eles vão lançar uns RPGs agora, depois da feira. E tem umas coisas muito legais, tipo o RPG de Big Bang Theory, assim, você nunca imaginaria, mas é umas coisas muito maneiras. Bom, eu sei que uma editora na Itália. Tem uns lançamentos incríveis, né? Eu não sei se você já teve a chance de olhar o que tá rolando naquela página de lançamentos de RPG, mas os italianos estão vindo com um peso. Algumas coisas eu vi. Umas coisas incríveis. Tem um jogo que eu já tô doida pra jogar. Tem umas coisas incríveis e eu espero que vocês traduzam tudo e tragam pra cá pro Brasil. Falo mesmo. Primeiro tem que dar um jeitinho de fazer o mercado crescer um pouco mais, né? Porque a gente vive num mercado que, infelizmente, existe uma renovação lenta, mas é uma renovação. Quem compra hoje é muito as mesmas pessoas. As mesmas pessoas compram da Retropunk, que compram da New Order, que compram da Anjambu, que compram da Devir, que compram da Redbox Buró, enfim, sabe? Então, a gente tem que começar a pensar em como expandir um pouco mais o mercado para renovar ele. Eu acho que hoje é um molde que as editoras brasileiras deveriam estar pensando um pouco. E é engraçado porque tem que programar muito bem os lançamentos, né? Porque se eles vierem todos um em cima do outro, fica impossível. E esse ano a gente teve grandes lançamentos acontecendo. Sim, e assim, e vai piorar. Que eu tô sabendo que vai piorar. Desse negócio que vai ser lançado não vou falar aqui porque esse bate-papo vai antes do próximo, mas eu tô sabendo desse outro lançamento da Retropunk. Estou doida, vou jogar 87 vezes já, eu curti muito. É engraçado, né? Porque assim, e hoje tem várias editoras surgindo, o que é legal pra caramba, né? E vai começar a faltar espaço, mas aí entra naquilo, né? O poder as pessoas vão começar a se tornar mais seletivas naquilo que compram. Então, a qualidade do trabalho da tua empresa, a forma como você atende o público, o interesse que ela tem naquele produto que você está publicando. Então, tudo isso vai começar a fazer muita diferença daqui para frente. E as recentes polêmicas que tiveram com editoras aqui no Brasil em relação a publicações também. E estão tendo, né, nas editoras de fora dos jogos também, tá rolando bastante coisa. O público tá se educando mais, tá ficando mais atento, mais esperto. Sim, e a qualidade é uma coisa que faz bastante diferença. É aquilo que eu já falo muito internamente aqui com o pessoal, tipo, a gente busca sempre melhorar 1% a cada projeto. 1%. Não precisa melhorar aquela coisa doida, tipo, olha, isso aqui era A e agora já é um AAA, que nem jogo de videogame. Não, cara, você melhora 1% e não necessariamente precisa ser no produto final. Se você, num projeto, você já melhorou a tua comunicação do projeto, caso você já teve uma melhoria. Você com certeza já vai ter conquistado um pouco mais aquele cliente para entrar num outro financiamento ou numa outra pré-venda tua. Então a gente tem que ir aprendendo e melhorando sempre, né? Mas voltando a falar da tradução, que a gente tá aqui Claro. um pouco para isso, Gil, conta pra gente qual foi a sua parte sua parte favorita da tradução, as suas considerações sobre o trabalho que você fez. Eu sei que faz um tempo já, né? Já foi em 2018, mas se você conseguir lembrar de alguma coisa. É terrível, porque eu estava aqui para abrir o arquivo, eu lembrei que a gente fez naquele formato daquele programa lá, eu já desinstalei do meu computador, não vou conseguir abrir o arquivo mais de jeito nenhum agora. Anyways, eu acho que só de ir pelas regras e me familiarizando com o sistema cada vez mais, enquanto eu traduzia, cara, o processo inteiro foi fantástico, sabe? Não só por pegando a história, né, pegando um pouco do lore, e daí entrando na mecânica, né, e tipo, eu pensando nas palavras e tentando
achar a melhor forma de traduzir, fui aprendendo sobre o jogo, fui pensando, cara, que fantástico, cara, que ideia genial, o negócio de, acho que não necessariamente da tradução em si, né, mas quando eu me dei conta de como que funcionava o uso das características lá e combinar as diferentes frases que você cria para descrever o seu personagem, para ver outros dados que você vai jogar, mano, isso é muito bom. Os piá podem falar sobre mim, cara. Eu gosto de fazer personagem tipo complexo e deep. Então, quando eu tava vendo, cara, eu falei, nossa, dá pra fazer muita coisa. E também a flexibilidade que dá, porque daí, tipo, cara, essa minha característica se encaixa na situação, eu consigo mais um dado com isso, se o mestre permitir, né? Não sei o que mais, cara, foi... Eu lembro que tinha uma parte que eu tava tendo problema, que eu tava deixando algumas mensagens pro Guilherme, eu falei, vou fazer assim, cara, tá bom? Você confere aí se tá satisfeito. Eu acho que talvez o maior problema, algo que me surpreendeu durante o processo, é porque eu estava fora do meu meio. Apesar de entender inglês, o Guilherme é muito gentil em dizer que eu sou nativo. Eu falo inglês faz tempo, mas não sou literalmente nativo, né? Eu também sou prone to errors. Mas eu nunca traduzi jogos assim, sabe? E era muito importante para o sistema, obviamente, né, que eu fizesse um serviço decente para que as pessoas conseguissem, né, jogar o sistema. Então, isso foi, talvez houve um pouco de insegurança minha enquanto eu estava fazendo isso, né? Por isso que eu conversava com o Guilherme sobre, tipo, se funcionava traduzir dessa forma ou colocar desse jeito. Porque, como eu falei, né, eu estava tomando muitas liberdades de interpretação, porque não dá para fazer tradução ipsis literis, né, de muitas coisas, porque só faz sentido no português. Não só as expressões idiomáticas, mas, sei lá, uma descrição de uma situação lá, cara, não dá para traduzir direto isso para o inglês. Então eu falei, bom, então entendi a cena, entendi a situação, agora eu vou dar a minha leitura a isso. E fluiu, né? Ninguém reclamou até agora, então tá tudo bem. Não, funciona. Ele escolheu bem, ele foi muito feliz com as escolhas dele. Como eu falei, a gente vai errar ainda, não vai sair perfeito, mas eu acho que o Gil soube escolher muito bem as construções das frases e até mesmo essas alterações que ele teve que fazer para que o entendimento em inglês ficasse mais facilitado, digamos assim. Aí digo mais, cara, me lembrei também, porque tem uma situação que descreve, né, um dos focos da doença lá entre uma aldeia nativa brasileira, bem no meio da Amazônia lá. Por acaso, naquela época, eu estava trabalhando na Amazônia, numa unidade de conservação ambiental, e eu estava tendo contato com certa frequência com nativos e também tinha conhecimento de povos isolados, que são grupos realmente de indígenas que não fizeram contato com o resto eu não quero dizer civilização, né, que esse termo não é correto. Ecossistema. Com o resto do povo brasileiro, né, ocidentalizado, colonizado, e eles só fazem contato raramente com as outras tribos e vilas que estão lá no meio da Amazônia. Então, eles que contam para o pessoal da FUNAI, tipo, vimos o pessoal lá e coisa e tal, e daí a FUNAI... Bom, anyways, para resumir, desculpa, eu tô achando incrível. Então foi muito legal contar essa história e ver como isso realmente se encaixava e, tipo, era verossímil, assim, que pudesse acontecer, sabe? Porque realmente, e a FUNAI tem vários problemas de, tipo, garimpeiro, entrar lá no meio, ou outro povo como é que é? Os evangélicos, tem gente que vai lá evangelizar as vilas e cruz credo se eles têm contato com os povos isolados. Porque é norma, é missão da FUNAI manter eles isolados, é uma decisão antropológica e de leis que acabou protegendo eles, porque eles mesmos não estão fazendo esforço para entrar mais e se aproximar das cidades, como eu falei, no máximo eles entram em contato com essas outras vilas, então eles realmente ficam isolados. Então, tipo, se tem essas pessoas, não só de corromper a cultura deles, ou tipo, destruir, e eles são grupos pequenos, esses povos isolados, são umas 10, 15 pessoas, tudo espalhado lá no meio da Amazônia. E doenças, isso tipo, é o mais clássico, né? Um pouco de história brasileira das Américas, a gente já sabe o quanto de horror que já aconteceu com nativos das Américas por causa de doenças trazidas de fora, que o sistema imune deles não sabe nem o que é e dizima eles. Então foi interessante pensar na Cerberus fazendo
pesquisas científicas lá no meio, lá, porque tem recônditos lá, e às vezes a informação do que acontece lá demora para chegar na cidade, ou mesmo nas notícias. Então, sabe, encaixou assim, já mandou bem. Eu ia falar que além disso, eu acho que esse começo da lore, ele é tão analítico, né, com relatos e informações, assim, que casa muito bem com a forma como você já traduz, que é de coisas mais, você falou no começo, né, que você traduz artigos mais científicos e coisas mais voltadas nesse sentido, e eu achei que realmente combinou muito, acabou sendo uma boa aquisição. Eu li as adaptações, eu notei elas, e elas estão realmente muito boas. Eu curti muito a tradução no geral, assim, ficou bem maneiro. Obrigado, cara. É bom ver um feedback assim, que depois que você faz, o pessoal não te fala mais nada, né, como que tá indo, você não sabe. Valeu? Isso é um... Os caras nem falam mais, não, ficou uma merda essa tradução, nem fala pro Gil. Isso é um problema real. Isso é uma coisa que as editoras fazem mesmo, eu sofro muito, ninguém manda feedback. Mas é normal, tá todo mundo sempre enrolado. Eu já trabalhei dentro de editora também, eu sei como é não ter como mandar um feedback. Mas a gente que tá do lado de cá, a gente fica, puxa, será que eles gostaram? Será que eles têm uma microcrítica? É uma insegurança muito grande, né? Entregar uma tradução, assim, ainda mais você é um falante muito bom, mas não é, né, 100% nativo. Então sempre fica esse, putz, será que eu errei? Será que eu fiz alguma coisa? Não tem espaço para crescimento se você não recebe a crítica lá, tipo, isso aqui, sei lá, não fluiu bem dessa maneira, ou coisa e tal. Daí você, beleza, vou pensar nisso na próxima vez, ou me passa de novo o arquivo aqui, eu te dou uma outra versão. Isso é mó normal. Eu presto também serviço, ou prestava pelo menos, de correção de artigo feito em inglês. Às vezes eu nem traduzia, o pessoal só mandava para mim, e daí eu fazia uma revisão. Eu gosto muito de fazer isso, porque eu entendo que as pessoas querem elas mesmas escreverem, então eu reviso, né, arrumo o texto e explico o porquê. Não, aqui tipo, não tá gramaticalmente errado, ou aqui não fluiu bem, as ideias não estão concisas ou não estão claras. Pois eu gostaria desse feedback do tipo assim, tipo, ficou bom aqui o que você falou, mas, sei lá, daí perdeu conexão aqui, tipo, nem me flagrei nisso. Mas você... coitadinho. Depois eu te passo um feedback, então, tá? Não é isso! Mas, ao mesmo tempo, você se prepara, porque, assim, eu narro em inglês há alguns anos já, e se tem uma coisa que eu reparei é que o público brasileiro, no geral, é muito mais cri-cri, não tá errado, tá? Tem que ser mesmo. Mas o público brasileiro, ele corrige muito mais, seja o português, seja o inglês das pessoas. E eu acho que por ser uma língua tão falada, com tantos sotaques e tantas variáveis, o pessoal que fala inglês, eles não corrigem, eles não se importam. Então você não vai receber esse feedback, tá? De nenhum americano, de nenhum britânico, não vai acontecer, ninguém vai corrigir nada, você já aceita. Eu já sei que eu vou receber um feedback bem negativo na próxima jogatina nossa aqui, que o Guilherme vai falar pros caras do jogo lá e vai todo mundo tirar com a minha cara agora. Sim, vamos fazer piadinhas, crucificar você em praça pública e coisas do tipo. Eu amo vocês. É pra isso que servem os amigos, afinal de contas, né? É verdade. Bom, vocês têm mais alguma coisa para acrescentar? Algo que vocês gostariam de falar sobre essa tradução, essa venda? Assim, eu acho que em termos, o que já foi dito várias vezes, assim, eu acho que começou a ser um aprendizado bem interessante, sabe? E eu realmente acho que o pessoal que produz no Brasil deveria começar a ter um pouco mais de olhar para esse mercado lá fora, porque, assim, a gente tem muita gente boa aqui no mercado, muita gente boa que produz coisas legais. E, assim, a gente sabe que viver de RPG no Brasil não é fácil. Eu demorei 7 anos para conseguir uma estabilidade para poder falar, agora eu posso trabalhar só pela Retropunk, sabe? E tem uma galera tão boa aí que talvez se pensar em começar a produzir em inglês o material que eles já produzem em português, converter para inglês, pode trazer aí talvez não uma estabilidade, mas uma possibilidade de poder sonhar em trabalhar só com RPG, com produção de RPG. E eu acho que isso é importante, porque assim, a gente tem designs bem legais, e eu acho que esses designs merecem ser vistos por outras pessoas lá fora.
Eu, pessoalmente, acho que, e tem a ver com o negócio do português também, e o tanto de coisa boa que é feita aí no Brasil, tinha que mandar mais para fora, cara, simplesmente porque é bom, e o mercado estrangeiro pode e deveria consumir realmente. Pois é, tá falando com o Guilherme outro dia, acho que eu vou voltar a tentar me envolver com tradução, e a gente tinha falado algum tempo atrás lá de tentar botar um pé mais aqui pelo menos no Canadá onde eu tô, né, que eu poderia ajudar aqui. Eu estava pensando sobre isso antes de chegar aqui hoje. Why not? Eu tenho que falar com o Guilherme depois. Assim, não é o primeiro RPG brasileiro que é traduzido, mas é Não. tão raro de acontecer que a gente fica muito empolgado, muito orgulhoso, muito feliz e espera mesmo que dê muito certo, porque a gente tem produtores incríveis, a gente tem um mercado incrível e isso é uma realidade, né? E quando a gente produz aqui, a gente produz coisas que têm, em geral, muito a ver e estão muito ambientadas na nossa cultura e isso é legal de exportar também. Uhum. Sim, com certeza. Eu acho que tem como exportar, vamos chamar assim, exportar esse material, essa brasilidade nossa, acho que é assim que fala, para fora. Enfim. E ainda, ao mesmo tempo, fazendo material para o mundo, sempre ver as nossas referências internas, assim. O Terra Devastada é uma fatia. Tem o resto do mundo. Tá ali, use aquilo como referência e cria o teu próprio mundo. O cara que vai estar em Israel, o cara que vai estar no Japão, o cara que está nos Estados Unidos, o core tá ali. O resto é com ele, né? Como assim, é como todo RPG, como deve ser com todo RPG, né? Poxa, é mesmo. Gente, obrigada por vocês terem vindo. Foi rapidinho, a gente tem pouco tempo também, mas eu tô muito feliz mesmo com o projeto. Desejo tudo de bom, Obrigado. De verdade. Tá? Obrigado. É isso, galera. Obrigada por terem assistido e vocês dois, muito obrigada por terem participado. Obrigado a você, Rei, pela oportunidade. Obrigado, Rei. Valeu, Guilherme.